O vídeo de hoje foi enviado por uma inscrita do canal. Não esqueça de enviar suas histórias, assistir até a revelação final, curtir e se inscrever. No primeiro comentário fixado temos o link da nossa lojinha beneficente, com produtos incríveis. Muitas pessoas dependem dos nossos canais. Agora, vamos para a história de hoje. Era uma noite fria de inverno em Nashville, Tennessee, quando o telefone tocou no Hospital Vanderbilt. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e desesperada: "Meu marido está internado há 3 semanas em coma. Os médicos disseram que não há mais esperança." A mulher fez uma pausa, engolindo o choro. "Ele é pastor, nunca acreditou em vocês católicos, mas eu preciso que alguém reze por ele. Por favor." Aquela ligação chegou até a irmã Margaret O'Brien, uma freira irlandesa de 72 anos que dedicara sua vida inteira ao cuidado dos enfermos. Ela não sabia que estava prestes a presenciar um dos milagres mais extraordinários que já havia visto em 5 décadas de ministério. O homem internado na UTI era Robert Thomas Mitchell, um dos pastores mais influentes e controversos do sul dos Estados Unidos. Aos 53 anos, ele havia construído um império religioso avaliado em mais de 20 milhões de dólares. Sua mega-igreja comportava 15 mil fiéis, e seus programas de televisão eram assistidos por milhões de pessoas em todo o país. Mas Robert Mitchell tinha um lado sombrio que poucos conheciam. Durante anos, ele havia usado seus sermões para atacar ferozmente a fé católica, chamando os católicos de idólatras, adoradores de estátuas e seguidores de uma igreja corrompida. Suas palavras mais duras eram reservadas especialmente para a devoção à Virgem Maria. "Maria foi apenas uma mulher comum", bradava do púlpito, com o punho cerrado e a voz ecoando pelo templo. "Ela cumpriu seu papel no plano de Deus, mas adorá-la é blasfêmia. Rezar para ela é uma ofensa ao próprio Cristo." A plateia explodia em aplausos, e os dízimos chegavam às suas contas bancárias como rios de ouro. Robert havia crescido em uma família protestante tradicional no interior do Alabama. Seu pai, um operário das fábricas de algodão, e sua mãe, uma professora primária, eram pessoas simples e devotas. Mas desde jovem, Robert mostrava uma ambição que ia muito além da fé sincera. Ele via na religião uma oportunidade de ascensão social e enriquecimento. Após se formar no seminário teológico, Robert começou sua carreira como pastor de uma pequena igreja batista. Era carismático, eloquente e sabia exatamente como tocar o coração das pessoas. Em pouco tempo, sua congregação cresceu exponencialmente. Ele se casou com Sarah, uma jovem doce e piedosa que acreditava genuinamente na vocação do marido. Os anos passaram, e o sucesso de Robert foi meteórico. Ele mudou-se para Nashville, fundou sua mega-igreja e começou a aparecer na televisão. O dinheiro fluía abundantemente, casas luxuosas, carros importados, roupas de grife. Mas quanto mais rico ficava, mais sua alma se endurecia. Sarah percebia a transformação do marido. O homem que ela havia conhecido, cheio de paixão genuína por Deus, estava se tornando alguém obcecado por poder e dinheiro. Ela tentava conversar com ele, mas Robert sempre desconversava ou a acusava de não entender a visão que Deus havia dado a ele. "Sarah, você não compreende", dizia ele, ajustando a gravata à cara diante do espelho. "Deus me abençoou com dons especiais. Este ministério vai alcançar milhões de almas. Não posso me deixar limitar por pensamentos pequenos." Mas a verdade era que Robert havia perdido há muito tempo qualquer conexão real com o sagrado. Seus sermões eram calculados, suas orações eram espetáculos, e sua vida espiritual havia se tornado uma encenação perfeita para as câmeras. Foi em 2019 que Robert decidiu intensificar seus ataques aos católicos. Ele havia descoberto que esse tipo de discurso controverso atraía mais audiência e, consequentemente, mais doações. Durante meses, ele dedicou sermões inteiros a desmascarar os erros da Igreja Católica. "Eles têm uma mulher no lugar de Jesus", gritava para as câmeras, com os olhos faiscando de falsa indignação.
Chamam essa Maria de Mãe de Deus, de Rainha do Céu. Isso é paganismo disfarçado de cristianismo. Satanás usa essa devoção para enganar milhões de almas. Sara assistia a tudo com o coração partido. Ela havia sido criada em uma família católica e só se converteu ao protestantismo quando se casou com Robert. Mas no fundo de seu coração, ela nunca havia perdido a ternura pela Virgem Maria. Secretamente, em momentos de desespero, ela ainda murmurava Ave-Marias. Os ataques de Robert se tornaram tão virulentos que chegaram a causar incidentes. Católicos furiosos protestavam do lado de fora de sua igreja, e houve até ameaças de morte. Mas Robert parecia se deliciar com a polêmica, afinal, ela estava gerando milhões em doações. Quanto mais eles me atacam, mais sei que estou no caminho certo, dizia ele para Sara, contando as notas de dólares que chegavam pelos correios. A verdade sempre causa incômodo aos que vivem na mentira. Foi então que chegou aquela terça-feira, 15 de outubro de 2019, curiosamente, o dia em que a Igreja Católica celebrava Santa Teresa de Ávila, uma das grandes místicas que teve visões da Virgem Maria. Robert havia acabado de gravar mais um programa de televisão, desta vez atacando especificamente as aparições de Nossa Senhora. Visões de Maria são alucinações, havia declarado com deboche. São truques do diabo para desviar a atenção das pessoas de Jesus Cristo. Ele estava dirigindo seu Bentley conversível pelas ruas de Nashville quando aconteceu. Testemunhas disseram que ele não viu o caminhão que vinha na direção contrária. O impacto foi devastador. Robert foi arremessado para fora do veículo e sua cabeça bateu violentamente no asfalto. As sirenes cortaram o ar da noite. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas o quadro era grave: traumatismo craniano severo, hemorragia interna, múltiplas fraturas. Robert foi levado às pressas para o Hospital Vanderbilt, um dos melhores da região. Sara recebeu a notícia por telefone e correu para o hospital. Quando chegou ao UTI, encontrou seu marido conectado a uma infinidade de máquinas, com o rosto inchado e coberto de bandagens. O médico foi direto: Senhora Mitchell, não vou mentir para a senhora. O quadro é muito grave. Ele está em coma profundo, e os próximos dias serão decisivos. As horas se transformaram em dias, e os dias em semanas. Robert continuava em estado vegetativo, sem qualquer sinal de melhora. Os médicos começaram a falar em estado irreversível e decisões difíceis. A mega-igreja estava em crise, os programas de televisão foram suspensos, e as doações despencaram. Sara não saía do lado do marido. Ela orava incessantemente, mas suas orações eram conflituosas. Como orar por um homem que havia dedicado os últimos anos a atacar tudo aquilo em que ela secretamente ainda acreditava? Como pedir a intercessão da Virgem Maria por alguém que havia blasfemado contra ela publicamente? Foi na terceira semana que Sara tomou uma decisão que mudaria tudo. Em desespero, ela ligou para a capelania do hospital e pediu para falar com alguém da Igreja Católica. Eu sei que meu marido, eu sei o que ele disse sobre vocês, balbuciou Sara ao telefone, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu preciso de ajuda. Os médicos disseram que não há mais esperança, e eu não sei mais para quem rezar. Foi assim que a irmã Margaret O'Brien entrou na história. Quando ela chegou ao quarto da UTI, encontrou Sara sentada ao lado da cama, segurando a mão inerte do marido. A enfermeira havia avisado sobre a identidade do paciente, mas a irmã Margaret não demonstrou qualquer hesitação. Eu vim para rezar por seu marido, disse ela com voz suave e sotaque irlandês. Todos nós somos filhos de Deus, e Nossa Senhora ama todos, mesmo aqueles que não a conhecem. Sara olhou para a freira com espanto. Mas a senhora sabe quem ele é? Sabe o que ele disse sobre vocês? A irmã Margaret sorriu com uma ternura que Sara não via há anos. Minha filha, Jesus morreu pelos que o crucificaram. Nossa Senhora intercede até mesmo pelos que a ofendem. O amor de Deus não tem limites. E ali, naquele quarto de hospital, duas mulheres de fés diferentes se uniram em oração. Sara assistia, fascinada,
enquanto a irmã Margaret tirava um terço do bolso e começou a rezar baixinho. Suas palavras eram como um bálsamo suave, cheio de uma confiança que Sara havia perdido há muito tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, murmurava a freira, e Sara sentiu algo se mover em seu coração, uma memória distante de quando era criança e sua avó ensinava as mesmas orações. A irmã Margaret voltou no dia seguinte, e no outro, sempre com o mesmo terço, sempre com a mesma confiança inabalável. Ela conversava com Robert como se ele pudesse ouvi-la, contava histórias de santos, recitava salmos. E Sara começou a participar das orações. Nossa Senhora já operou tantos milagres, dizia a irmã Margaret, acariciando suavemente a testa de Robert. Em Lourdes, em Fátima, em todos os cantos do mundo. Ela é nossa mãe, e uma mãe nunca desiste de um filho, mesmo quando esse filho a rejeita. Se você acredita no poder de Nossa Senhora, não deixe de se inscrever. Histórias como esta só existem aqui, e juntos vamos descobrir como este milagre extraordinário ainda estava apenas começando. Era a 21ª noite do coma quando aconteceu algo que nem os médicos conseguiriam explicar. Sara estava sozinha no quarto, rezando baixinho um terço que a irmã Margaret havia lhe dado, quando as máquinas começaram a apitar de forma diferente. O monitor cardíaco mostrava um padrão que não era visto há semanas. "Enfermeira!" gritou Sara, e logo o quarto se encheu de médicos e enfermeiros. O Dr. Harrison, neurologista responsável pelo caso, olhava os monitores com incredulidade. "Está havendo atividade cerebral", murmurou ele, ajustando os óculos. Isso é impossível." Os exames mostravam morte cerebral em várias áreas. Mas o impossível estava acontecendo. Durante as próximas horas, Robert começou a apresentar sinais de que estava emergindo do coma. Primeiro foram pequenos movimentos dos dedos, depois contrações musculares involuntárias. Na manhã seguinte, seus olhos se abriram. Sara estava dormindo na poltrona ao lado da cama quando ouviu uma voz fraca, quase um sussurro: "Sara! Sara!" Ela despertou sobressaltada e viu os olhos do marido abertos, fixos nela. Mas havia algo diferente naquele olhar, uma doçura, uma vulnerabilidade que ela não via há anos. "Robert! Meu Deus, você acordou!" Sara começou a chorar convulsivamente, apertando o botão para chamar os médicos. Quando o Dr. Harrison chegou, encontrou Robert consciente e lúcido, embora ainda muito fraco. Os exames neurológicos foram feitos imediatamente, e os resultados deixaram toda a equipe médica perplexa. Não havia explicação científica para aquela recuperação. "Sr. Mitchell", disse o médico, "o senhor sofreu traumatismo craniano severo. Esteve em coma por 3 semanas. Franklin, considerando os exames iniciais, sua recuperação é um milagre médico." Mas Robert não estava prestando atenção às explicações científicas. Ele olhava para o teto com uma expressão de espanto, como se ainda estivesse processando algo extraordinário. De repente, lágrimas começaram a escorrer pelos seus olhos. Ela esteve comigo", murmurou ele, com a voz embargada. "Do outro lado, ela conversou comigo." Sara segurou a mão do marido. "Quem, querido? Quem esteve com você?" Robert virou-se para ela, e Sara viu em seus olhos uma transformação profunda. O orgulho, a arrogância, a dureza, tudo havia desaparecido. Havia ali apenas humildade e um espanto infantil. "A Virgem Maria", sussurrou ele, e as palavras saíram como uma confissão dolorosa. "Nossa Senhora, ela veio até mim." O silêncio que se seguiu foi profundo. Sara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O mesmo homem que havia passado anos ridicularizando a devoção mariana estava agora declarando ter tido uma visão da própria Virgem Maria. "Robert, você tem certeza? Talvez tenham sido os medicamentos, ou o trauma." Sara tentou racionalizar, mas Robert balançou a cabeça com firmeza. "Não, Sara. Eu sei o que vi. Eu sei com quem falei." Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo forças para continuar. "Preciso contar para você. Preciso contar para todos."
Nas horas seguintes, enquanto se recuperava gradualmente, Robert começou a relatar sua experiência. Sua voz era baixa, reverente, completamente diferente do tom bombástico que usava em seus sermões. Eu estava em um lugar, não sei como descrever. Não era escuro, mas também não era luz como conhecemos. Era paz. Uma paz que nunca senti na vida. Ele fez uma pausa, fechando os olhos como se tentasse reviver a experiência. De repente, ela apareceu. Vestida de branco e azul, mais bela do que qualquer palavra pode expressar. Sarah ouvia em silêncio, dividida entre o ceticismo e uma esperança crescente. Ela não falou com palavras. Sarah. Era como se os pensamentos dela se tornassem meus pensamentos. E a primeira coisa que senti foi o amor dela. Um amor tão imenso, tão puro, que eu comecei a chorar. Aqui estava eu, que havia passado anos atacando ela, blasfemando contra ela, e ela me olhava com um amor maternal que eu nunca havia experimentado. Robert parou de falar, emocionado demais para continuar. Sarah esperou pacientemente, segurando sua mão. Ela me disse que havia estado orando por mim há muito tempo. Que mesmo quando eu a atacava, ela intercedia por minha alma junto a seu filho. Ela me mostrou. Sarah, ela me mostrou todas as pessoas que foram machucadas pelas minhas palavras. Católicos devotos que choraram ao me ouvir ridicularizar sua fé. Famílias que perderam a paz por causa dos meus ataques. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Robert enquanto ele continuava seu relato. Eu vi o quanto eu havia magoado não só a ela, mas ao próprio Jesus. Cada palavra de ódio que eu havia pronunciado contra sua mãe era como uma lança no coração dele. E mesmo assim, ela me olhava com misericórdia. Sarah estava chorando também. Ela nunca havia visto o marido tão vulnerável, tão genuinamente arrependido. Ela me disse alguma coisa específica? Perguntou Sarah suavemente. Robert assentiu. Ela disse: meu filho, eu te trouxe de volta para que possas reparar o mal que causaste. Tua voz, que foi usada para afastar as pessoas de mim, agora deve ser usada para trazê-las mais próximas de meu coração imaculado. Eu te dou uma nova chance não porque a mereças, mas porque o amor de uma mãe não conhece limites. Ele fez uma longa pausa, tentando controlar a emoção. E então ela me tocou na testa. Sarah. Senti uma quentura, uma paz que não posso descrever. E ela disse: vai, meu filho. Vai e repara. Foi quando acordei. Nos dias seguintes, a notícia da recuperação milagrosa de Robert se espalhou rapidamente. Os médicos do Hospital Vanderbilt não conseguiam explicar cientificamente o que havia acontecido. Dr. Harrison, que acompanhará o caso desde o início, admitiu publicamente que se tratava de algo além da compreensão médica atual. Em 40 anos de carreira, nunca vi uma recuperação como esta, declarou ele para a imprensa local. Os danos cerebrais que o Sr. Mitchell sofreu deveriam ter resultado em morte cerebral ou, na melhor das hipóteses, em sequelas graves permanentes. Sua recuperação completa desafia todas as expectativas médicas. Mas o que mais impressionava não era apenas a cura física de Robert, era sua transformação espiritual radical. O homem arrogante e calculista havia desaparecido, substituído por alguém humilde, arrependido e genuinamente tocado pelo sagrado. A primeira pessoa que Robert quis ver, além de Sarah, foi a irmã Margaret O'Brien. Quando a freira irlandesa entrou em seu quarto, Robert começou a chorar imediatamente. Irmã, eu preciso pedir perdão, disse ele, tentando se sentar na cama. Tudo o que eu disse, todas as mentiras que espalhei, como posso reparar tanto mal? A irmã Margaret aproximou-se da cama com o mesmo sorriso gentil de sempre. Meu filho, Nossa Senhora já lhe deu o caminho. Agora você precisa ter coragem para segui-lo. Mas como as pessoas vão acreditar em mim? Como vou explicar essa mudança? Minha congregação, meus seguidores, eles vão pensar que enlouqueci. A freira pegou sua mão com ternura. A verdade tem uma força própria, Robert. E quando vem do coração,
ela toca outros corações. Nossa Senhora não o trouxe de volta para uma missão fácil, mas para uma missão necessária. Robert passou as semanas seguintes em profunda oração e reflexão. Ele devorava livros sobre Mariologia, lia sobre as aparições aprovadas pela Igreja, estudava teologia católica com a fome de alguém que havia descoberto um tesouro escondido. Sara assistia a tudo com uma mistura de alegria e apreensão. A mudança do marido era genuína, disso ela tinha certeza. Mas ela também sabia que o preço seria alto. A revelação pública do que havia acontecido destruiria o império que Robert havia construído. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela uma noite, enquanto Robert preparava seu primeiro sermão pós-coma. Você sabe o que isso vai significar? A igreja, os programas de televisão, nosso estilo de vida, tudo vai mudar. Robert olhou para a esposa com uma serenidade que ela não conhecia. Sara, eu passei anos construindo um reino de mentiras. Prefiro perder tudo e ganhar minha alma do que continuar vivendo essa farsa. Quer mais milagres como este? Inscreva-se e ative o sininho. A fé merece ser compartilhada, e você precisa ouvir o que aconteceu quando Robert decidiu revelar tudo publicamente. O primeiro domingo após sua alta hospitalar, Robert Mitchell subiu ao púlpito de sua mega-igreja pela primeira vez em mais de um mês. A notícia de sua recuperação milagrosa havia atraído uma multidão ainda maior que o normal. Mais de 15.000 pessoas lotaram o templo, e milhões assistiam pela televisão. O Robert que se apresentou diante da congregação era fisicamente o mesmo, mas espiritualmente irreconhecível. Onde antes havia arrogância e teatralidade, agora havia humildade e autenticidade. Ele começou seu sermão não com os costumeiros gritos e gestos dramáticos, mas com uma confissão silenciosa e lágrimas nos olhos. Meus irmãos e irmãs, disse ele, com a voz trêmula, eu estive morto. Morto não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E Deus, em sua infinita misericórdia, me trouxe de volta à vida. A multidão estava em silêncio absoluto. Todos esperavam ouvir mais uma história triunfante de superação, mais um testemunho que exaltasse o poder da fé protestante. Ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Durante anos, eu usei este púlpito para espalhar mentiras sobre nossos irmãos católicos. Eu ataquei, ridicularizei e blasfemei contra a Santíssima Virgem Maria. Sua voz começou a falhar. E hoje eu estou aqui para pedir perdão. Perdão a Deus, perdão à Virgem Maria, perdão a todos os católicos que foram feridos pelas minhas palavras, e perdão a vocês, que foram enganados pelos meus ensinamentos. Um murmúrio inquieto começou a se espalhar pela congregação. Algumas pessoas se levantaram, outras balançavam a cabeça em descrédito. Mas Robert continuou, determinado a cumprir a missão que havia recebido. Eu tive uma visão da Santíssima Virgem Maria, declarou ele, e o murmúrio se transformou em comoção aberta. Ela veio até mim quando eu estava entre a vida e a morte, e me mostrou a verdade sobre seu papel na salvação da humanidade. Neste ponto, vários membros da diretoria da igreja se levantaram e começaram a sinalizar para que Robert parasse de falar. Mas ele ignorou todos os sinais e continuou seu testemunho. Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus, a Rainha do Céu, a intercessora de todos nós junto ao trono de Jesus Cristo. Ela não compete com Jesus, ela nos leva a Jesus. Ela não diminui a glória de Cristo, ela a magnifica. Durante anos, eu combati essa verdade por ignorância e orgulho, e hoje reconheço meu erro diante de todos vocês. O caos se instalou no templo. Pessoas gritavam, algumas choravam, outras saíam em protesto. Os diáconos subiram ao palco tentando tirar Robert do púlpito, mas ele resistiu. Eu sei que muitos de vocês estão chocados, confusos, talvez até mesmo furiosos comigo, disse ele, elevando a voz acima da confusão. Mas eu não posso mais viver uma mentira. Nossa Senhora me deu uma nova chance de vida, e eu vou usá-la para proclamar a verdade, mesmo que isso custe tudo o que tenho. Robert foi forçosamente retirado do púlpito pelos diáconos, mas sua mensagem já havia sido transmitida ao vivo para milhões de pessoas.
Os vídeos do que ficou conhecido como o Sermão da Conversão se espalharam viralmente pelas redes sociais, gerando polêmica internacional. Nos dias seguintes, Robert foi formalmente removido da liderança de sua mega-igreja. A diretoria emitiu um comunicado declarando que ele havia sofrido danos cerebrais permanentes devido ao acidente e que seus pronunciamentos confusos e heréticos não representavam a posição da denominação. As consequências financeiras foram imediatas e devastadoras. Os programas de televisão foram cancelados, as doações cessaram completamente, e os advogados começaram a questionar os contratos milionários de Robert. Em questão de semanas, o império de 20 milhões de dólares desmoronou. Sarah e Robert perderam suas casas luxuosas, seus carros importados, suas contas bancárias gordas. Eles se mudaram para um pequeno apartamento em um bairro modesto de Nashville, onde viviam com o pouco dinheiro que conseguiram salvar. Mas, surpreendentemente, Robert parecia mais em paz do que nunca. Sarah, pela primeira vez na vida, eu posso dormir com a consciência tranquila, disse ele uma noite, enquanto jantavam uma refeição simples na pequena cozinha. Perdemos tudo, mas ganhamos nossa alma. Sarah, que havia crescido católica, começou a redescobrir sua fé de origem. Juntos, eles começaram a frequentar discretamente a Catedral de São José, em Nashville. Robert estudava vorazmente o catolicismo, participava de grupos de estudo bíblico e se reunia regularmente com padres e teólogos católicos. A irmã Margaret O'Brien se tornou sua guia espiritual. Ela o ajudava a compreender as doutrinas marianas, explicava-lhe o papel da Virgem Maria na economia da salvação e o orientava em sua jornada de conversão. Robert, dizia ela durante uma de suas conversas, Nossa Senhora não o trouxe de volta apenas para sua conversão pessoal. Há muitos protestantes sinceros que têm dificuldade em compreender o papel de Maria. Você pode ser uma ponte entre esses dois mundos. 6 meses após o acidente, Robert tomou a decisão que completaria sua transformação. Ele se converteu oficialmente ao catolicismo. A cerimônia foi simples e discreta, realizada na Catedral de São José diante de algumas dezenas de pessoas, incluindo Sarah, a irmã Margaret e alguns amigos católicos que haviam conhecido. O arcebispo de Nashville, Dom Michael Andrews, presidiu a cerimônia. Em sua homilia, ele falou sobre a misericórdia infinita de Deus e o poder intercessor da Virgem Maria. Hoje celebramos não apenas a conversão de Robert Mitchell, disse o arcebispo, mas o triunfo da graça sobre o orgulho, do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira. Nossa Senhora de Fátima disse, por fim, meu imaculado coração triunfará. E hoje vemos esse triunfo manifestado na vida de nosso irmão. Durante a cerimônia, quando Robert recebeu sua primeira comunhão católica, ele chorou copiosamente. Ali estava ele, o mesmo homem que havia ridicularizado a Eucaristia como superstição medieval, recebendo Jesus Cristo sacramentalmente pela primeira vez. Após sua conversão, Robert começou uma nova missão. Ele criou um pequeno ministério dedicado a ajudar protestantes a compreenderem melhor a fé católica, especialmente a devoção mariana. Ele viajava por pequenas cidades, contando sua história em igrejas católicas e centros paroquiais. Sua abordagem era sempre humilde e respeitosa. Ele nunca atacava o protestantismo, mas simplesmente compartilhava sua experiência pessoal e explicava como havia chegado a compreender as verdades católicas. Eu não estou aqui para atacar ninguém, dizia ele em suas palestras. Eu estou aqui para contar como Nossa Senhora me trouxe para casa. Cada pessoa tem sua própria jornada, mas para mim, a jornada levou aos braços maternos de Maria. O testemunho de Robert começou a tocar corações em todo o país. Protestantes sinceros, especialmente aqueles que haviam sido influenciados por seus sermões anteriores, começaram a questionar seus preconceitos em relação ao catolicismo. Uma das histórias mais tocantes foi a de Margaret Thompson, uma senhora batista de 70 anos que havia seguido Robert por décadas. Quando soube de sua conversão, ela ficou inicialmente furiosa e decepcionada. Mas algo em seu testemunho a intrigava. Eu decidi investigar por mim mesma, contou ela mais tarde. Comecei a ler sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre sua devoção na igreja primitiva, sobre os santos que a amaram. E pela primeira vez, comecei a entender por que os católicos a veneravam tanto. Margaret acabou se convertendo também,
seguindo o caminho aberto por Robert. Ela não foi a única. Dezenas de outras pessoas, tocadas pelo testemunho sincero de sua transformação, começaram sua própria jornada em direção à Igreja Católica. Mas nem todas as reações foram positivas. Robert recebeu ameaças de morte de protestantes extremistas que o consideravam um traidor. Antigos colegas pastores o denunciavam publicamente como enganado pelo diabo ou mentalmente desequilibrado. Uma das situações mais dolorosas ocorreu quando ele tentou visitar sua família no Alabama. Seus pais, protestantes fervorosos, se recusaram a recebê-lo. Sua mãe, chorando, disse pelo telefone: "Robert, eu não sei que demônio se apossou de você, mas você não é mais meu filho." O sofrimento foi imenso, mas Robert encontrava consolo na oração e na direção espiritual da irmã Margaret. Jesus também foi rejeitado pelos seus, ela lhe lembrava. E Nossa Senhora sofreu ao ver seu filho incompreendido. O sofrimento faz parte da missão. Se este milagre tocou seu coração, inscreva-se. Estamos juntos nessa jornada de fé, e ainda muito mais para descobrir sobre como Nossa Senhora continuou operando através da vida transformada de Robert. 2 anos após sua conversão, Robert recebeu um convite que mudaria novamente o rumo de sua missão. O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, em Roma, havia tomado conhecimento de sua história e o convidou para participar de um simpósio internacional sobre ecumenismo e devoção mariana. A viagem a Roma foi, para Robert, como uma peregrinação. Quando ele pisou na Praça de São Pedro pela primeira vez, não conseguiu conter as lágrimas. Ali estava o centro da igreja que ele havia atacado por tanto tempo, e que agora o recebia como um filho pródigo. Durante o simpósio, Robert compartilhou seu testemunho diante de cardeais, bispos e teólogos de todo o mundo. Sua história provocou forte impacto, especialmente entre os participantes protestantes que estavam presentes como observadores. O cardeal Peter Turkson, então prefeito do dicastério, comentou após a apresentação de Robert: "Vimos aqui o poder da intercessão mariana operando de forma extraordinária. Nossa Senhora continua a ser o caminho mais seguro para Jesus Cristo, até mesmo para aqueles que inicialmente a rejeitam." Mas o momento mais extraordinário da viagem aconteceu quando Robert teve uma audiência privada com o Papa Francisco. O encontro havia sido arranjado pelo cardeal Turkson, que ficará profundamente tocado pelo testemunho de Robert. Quando Robert entrou no escritório papal, suas pernas tremeram. Diante dele estava o sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo na terra, títulos que ele havia ridicularizado durante anos como blasfêmias papistas. O Papa Francisco, com seu sorriso paternal característico, se aproximou e abraçou Robert calorosamente. "Meu filho", disse ele em inglês com sotaque argentino, "Nossa Senhora trouxe você para casa de uma forma muito especial, não é?" Robert mal conseguia falar. "Santo Padre, eu não mereço estar aqui. Eu disse coisas terríveis sobre a Igreja, sobre Nossa Senhora." O Papa o interrompeu gentilmente. "A misericórdia de Deus não conhece limites, meu filho. E Nossa Senhora é a mãe da misericórdia. Ela não veio até você apesar de seus erros, mas por causa de sua necessidade. Uma mãe sempre vai buscar o filho que se perdeu." Durante os 40 minutos seguintes, Robert compartilhou detalhes de sua visão que nunca havia revelado publicamente. O Papa ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais e oferecendo insights teológicos profundos. "Você sabe", disse o Papa Francisco, "sua experiência me lembra a conversão de São Paulo no caminho de Damasco. Ele também perseguia a igreja, também achava que estava servindo a Deus. Mas Jesus o derrubou do cavalo e transformou sua vida. Nossa Senhora fez algo semelhante com você, mas com a doçura maternal que lhe é própria." Ao final da audiência, o Papa deu a Robert uma medalhinha da Virgem Maria que havia sido abençoada especialmente para ele. "Leve isto sempre consigo", disse o pontífice. "E lembre-se, você não foi salvo apenas para sua própria conversão. Nossa Senhora tem planos maiores para você." As palavras do Papa ecoaram na mente de Robert durante toda a viagem de volta aos Estados Unidos. Que planos maiores seriam esses? Sua missão já não estava sendo cumprida através de suas palestras e seu pequeno ministério? A resposta veio de forma inesperada 3 meses depois. Robert recebeu uma ligação de Dr. Michael Patterson, um psiquiatra católico de Chicago que havia acompanhado sua história pelos jornais. "Sr. Mitchell", disse o médico,
Eu dirijo um centro de estudos sobre experiências místicas na Universidade de Poe. Estamos documentando casos de visões e aparições marianas contemporâneas. Sua experiência tem características que gostaríamos de estudar mais profundamente. Inicialmente relutante em submeter sua experiência ao escrutínio científico, Robert acabou aceitando participar do estudo após conversar com a irmã Margaret. Se Nossa Senhora quer usar sua experiência para o bem das almas, você deve cooperar, aconselhou ela. O estudo durou 6 meses e incluiu exames neurológicos detalhados, análises psicológicas e entrevistas extensas. Dr. Peterson trabalhou em conjunto com uma equipe de neurologistas, psicólogos e teólogos para examinar todos os aspectos da experiência de Robert. Os resultados foram surpreendentes. Os exames neurológicos mostraram que Robert havia de fato sofrido danos cerebrais significativos no acidente, mas que essas áreas haviam se regenerado de forma que a medicina não conseguia explicar. Mais intrigante ainda, os exames detectaram padrões de atividade cerebral únicas nas regiões associadas à experiência espiritual e mística. Do ponto de vista médico, escreveu Dr. Peterson em seu relatório, a recuperação do Sr. Mitchell desafia nossa compreensão atual da neurologia. Além disso, as características de sua experiência visionária correspondem aos padrões clássicos de autênticas experiências místicas documentadas ao longo da história da Igreja. O relatório foi submetido ao Vaticano e, após análise da Congregação para a Doutrina da Fé, recebeu o reconhecimento oficial como experiência sobrenatural digna de fé. Embora isso não constituísse uma declaração formal de milagre, era um reconhecimento significativo da autenticidade da experiência de Robert. A notícia do reconhecimento vaticano se espalhou rapidamente pela mídia católica internacional. Robert, que havia passado os últimos 2 anos vivendo em relativo anonimato, de repente se viu novamente sob os holofotes públicos. Desta vez, no entanto, a atenção era diferente. Em vez de críticas e controvérsias, ele recebia convites de universidades católicas, centros de peregrinação e conferências marianas ao redor do mundo. Sua história estava inspirando não apenas conversões individuais, mas estudos acadêmicos sobre a intercessão mariana e o poder da oração. Uma das consequências mais significativas foi o impacto em sua família biológica. Seus pais, que haviam cortado contato com ele após sua conversão, ficaram profundamente abalados quando souberam do reconhecimento vaticano. Sua mãe, Margaret Mitchell, ligou para ele pela primeira vez em 2 anos. Robert, disse ela, chorando, eu vi as notícias. O Vaticano realmente disse que sua visão foi real. Sim, mamãe. Nossa Senhora realmente veio até mim. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, sua mãe sussurrou, filho, eu preciso vê-lo. Eu preciso entender. O reencontro com os pais foi um dos momentos mais emocionantes da jornada de Robert. Quando ele chegou à casa de sua infância no Alabama, encontrou seus pais visivelmente envelhecidos pelo sofrimento da separação. Seu pai, um homem de poucas palavras, o abraçou longamente. Filho, disse ele com a voz embargada, eu passei 2 anos orando para que você voltasse à razão. Mas talvez eu é que precise abrir minha mente. Durante os 3 dias que passou com os pais, Robert compartilhou detalhadamente sua experiência, respondeu às suas perguntas e explicou pacientemente as doutrinas católicas que havia abraçado. Não tentou convertê-los, mas simplesmente testemunhou a verdade que havia experimentado. O impacto foi profundo. Embora seus pais não se convertessem imediatamente ao catolicismo, eles começaram a questionar alguns dos preconceitos anticatólicos que haviam mantido durante toda a vida. Mais importante, a família foi reconciliada. Robert, disse sua mãe na noite antes de sua partida, eu posso não entender tudo o que aconteceu com você, mas eu vejo a paz em seus olhos. Vejo uma bondade que não estava lá antes. Se essa Maria fez isso por você, então talvez ela não seja o que eu pensava que fosse. Foi o início de uma jornada que eventualmente levaria ambos os pais de Robert a uma compreensão mais profunda e respeitosa da fé católica. Eles nunca se converteram formalmente, mas desenvolveram uma devoção genuína à Virgem Maria e começaram a incluir Ave-Marias em suas orações diárias. Enquanto isso, a missão de Robert continuava a se expandir. Ele havia sido convidado para estabelecer um ministério oficial de diálogo ecumênico na Arquidiocese de Nashville. O arcebispo Dom Michael Andrews queria aproveitar a experiência única de Robert para construir pontes com as comunidades protestantes da região.
Robert, disse o arcebispo durante a reunião em que formalizou o convite, você tem uma perspectiva que nenhum de nós possui. Você conhece intimamente ambos os mundos, o protestante e o católico. Deus pode usar essa experiência para promover a compreensão mútua e, quem sabe, até mesmo algumas conversões genuínas. O novo ministério de Robert, oficialmente chamado Ponte Mariana, começou modestamente. Ele organizava encontros mensais onde católicos e protestantes se reuniam para discutir questões de fé de forma respeitosa e acadêmica. Inicialmente, apenas algumas dezenas de pessoas participavam. Mas, gradualmente, o interesse cresceu. A abordagem de Robert era única, ele nunca atacava o protestantismo, mas compartilhava pacientemente como havia chegado a compreender as verdades católicas. Sua humildade e sinceridade genuína desarmaravam até os mais resistentes. Dr. James Wilson, um pastor presbiteriano que inicialmente havia ido aos encontros para desmascarar Robert, acabou se tornando um dos participantes mais assíduos. Eu fui lá para provar que ele estava enganado, admitiu ele mais tarde. Mas algo em seu testemunho, há uma autenticidade ali que não posso negar. Um dos momentos mais marcantes do ministério aconteceu durante um encontro especial no 3º aniversário da experiência visionária de Robert. Mais de 300 pessoas lotaram o salão paroquial da Catedral de São José, incluindo representantes de várias denominações protestantes. Robert havia preparado uma apresentação detalhada sobre a Virgem Maria na Escritura e na tradição, mas quando chegou o momento de falar, sentiu-se inspirado a fazer algo diferente. Meus irmãos e irmãs, disse ele, eu havia preparado uma palestra acadêmica para vocês esta noite. Mas sinto que Nossa Senhora quer que eu faça algo mais simples e mais poderoso. Vou simplesmente rezar um terço, explicando cada mistério e como ele nos leva mais perto de Jesus. O que se seguiu foi uma das experiências espirituais mais profundas que muitos dos presentes já haviam vivenciado. Robert rezou o terço com uma devoção palpável, explicando como cada Ave Maria era uma meditação sobre a vida de Cristo vista através dos olhos de sua mãe. Quando chegou ao 5º mistério glorioso, a coroação de Maria no céu, sua voz se embargou. Aqui está Nossa Senhora, disse ele, coroada como rainha não para competir com Jesus, mas para ser nossa advogada junto a ele. Ela é rainha porque é mãe do rei, e uma mãe sempre intercede pelos filhos. Muitos dos presentes, incluindo vários protestantes, estavam chorando. A simplicidade e sinceridade da oração de Robert havia tocado corações que anos de debate teológico não haviam conseguido alcançar. Após a oração, uma mulher luterana levantou a mão. Senhor Mitchell, disse ela com a voz trêmula, eu vim aqui esta noite como cética. Mas durante essa oração, eu senti algo. Uma presença maternal, amorosa. Seria essa Maria de quem você fala? Robert sorriu gentilmente. Irmã, Nossa Senhora não faz distinção entre católicos e protestantes quando se trata de amor maternal. Se você sentiu essa presença, foi ela sim. Ela está sempre pronta a nos receber, independentemente de nossa denominação. Aquela noite marcou um ponto de virada no ministério de Robert. As conversões começaram a acontecer com mais frequência, mas não eram conversões forçadas ou manipuladas. Eram fruto de encontros genuínos com o amor materno de Maria. Entre as conversões mais notáveis estava a de reverendo Patrícia Coleman, uma pastora metodista que havia dedicado 40 anos ao ministério. Sua jornada em direção ao catolicismo começou naquela noite do terço e culminou 2 anos depois com sua recepção na igreja durante a vigília pascal. Robert me ajudou a entender que amar Maria não diminui meu amor por Jesus, explicou ela. Na verdade, intensifica. Ela me leva mais profundamente ao coração de seu filho. A conversão da reverendo Coleman causou grande impacto na comunidade religiosa local. Aqui estava uma mulher respeitada, erudita e sincera, que havia chegado às mesmas conclusões que Robert. Isso deu credibilidade adicional ao ministério dele e atraiu ainda mais interesse. Mas nem tudo eram flores. O sucesso crescente do ministério de Robert também atraiu oposição organizada. Um grupo de pastores fundamentalistas formou o que chamaram de Coalizão pela Verdade Bíblica, dedicado a expor os enganos católicos e especificamente a desmascarar o falso profeta Robert Mitchell. O líder da coalizão era reverendo Marcus Thompson, um pastor batista que havia sido colega de Robert nos velhos tempos. Ele conhecia bem o passado de Robert e usava isso para questionar a autenticidade de sua conversão.
Robert Mitchell foi um mentiroso e manipulador quando era um de nós, declarou Thompson em uma entrevista de rádio. Por que deveríamos acreditar que ele mudou agora? Esta visão de Maria é apenas sua mais nova farsa para ganhar dinheiro e atenção. Os ataques eram dolorosos, mas Robert havia aprendido a lidar com eles através da oração e da direção espiritual. A irmã Margaret, agora com 77 anos mas ainda lúcida e sábia, continuava sendo sua principal conselheira. Robert, dizia ela durante uma de suas conversas semanais, lembre-se de que até Jesus foi acusado de estar possuído por demônios quando fazia milagres. A oposição é muitas vezes o sinal de que você está no caminho certo. A perseverança de Robert foi testada de forma particularmente intensa quando o reverendo Thompson organizou uma cruzada anticatólica em Nashville, com o objetivo específico de confrontar o ministério Ponte Mariana. A cruzada durou uma semana e incluiu protestos diários em frente à Catedral de São José. Thompson havia trazido pregadores de várias partes do país, incluindo alguns com milhões de seguidores nas redes sociais. Os protestos eram agressivos e perturbadores. Manifestantes gritavam insultos contra a idolatria católica e carregavam cartazes com mensagens ofensivas sobre a Virgem Maria. Alguns até queimaram imagens católicas em público. Robert assistia a tudo com o coração partido, mas também com uma compreensão profunda. Sarah, disse ele para sua esposa, eu estava no lugar deles há apenas alguns anos. Eu gritava as mesmas coisas, espalhava o mesmo ódio. Como posso condená-los por fazerem o que eu fazia? Sua resposta foi característica de sua nova personalidade. Em vez de confrontar os manifestantes ou organizar contra-protestos, Robert decidiu fazer algo radical. Ele foi até eles com um terço na mão e começou a rezar silenciosamente. A imagem foi poderosa. Robert Mitchell, o ex-pastor milionário que havia atacado os católicos, agora parado humildemente diante de seus antigos correligionários, rezando pela paz e pela compreensão mútua. Inicialmente, os manifestantes intensificaram seus gritos e insultos. Mas algo na postura pacífica de Robert começou a desarmar a hostilidade. Alguns dos manifestantes pararam de gritar para observá-lo. Outros começaram a se sentir desconfortáveis com a agressividade de suas próprias ações. No terceiro dia de oração silenciosa de Robert, aconteceu algo extraordinário. Uma jovem manifestante, Jenny Morrison, de 23 anos, aproximou-se dele durante uma pausa na oração. Senhor Mitchell, disse ela timidamente, eu quero entender. Por que o Senhor mudou assim? O que realmente aconteceu com o Senhor? Robert olhou para a jovem com gentileza. Filha, Nossa Senhora me visitou quando eu estava morrendo. Ela me mostrou que o amor é mais forte que o ódio, que a misericórdia é mais poderosa que a condenação. Ela me ensinou que todos nós somos seus filhos, protestantes e católicos. Jenny ficou em silêncio por um longo momento. Mas nos ensinaram que os católicos adoram Maria em vez de Jesus. E eu ensinei a mesma coisa por anos, respondeu Robert. Mas descobri que era mentira. Os católicos amam Maria porque ela os leva a Jesus. Ela nunca se coloca no lugar do filho, mas sempre aponta para ele. Aquela conversa foi o início da conversão de Jenny Morrison. Nos meses seguintes, ela começou a estudar o catolicismo, participou dos encontros do Ministério Ponte Mariana e, eventualmente, foi recebida na Igreja Católica. Sua conversão teve um impacto sísmico na comunidade fundamentalista local. Jenny era filha de reverendo David Morrison, um dos organizadores da cruzada anticatólica. Quando ela anunciou sua decisão de se tornar católica, foi deserdada pela família e expulsa de casa. Robert e Sarah imediatamente a acolheram em sua casa, oferecendo-lhe não apenas abrigo, mas apoio emocional e espiritual durante sua difícil transição. Jenny, disse Robert, Jesus prometeu que quem deixasse casa, família ou propriedade por causa dele receberia 100 vezes mais nesta vida. Nossa Senhora vai cuidar de você. A história de Jenny se espalhou rapidamente pelas redes sociais e mídia católica. Aqui estava uma jovem que havia perdido tudo por sua conversão, mas que irradiava uma paz e alegria que tocavam todos os que a conheciam. 6 meses após sua conversão, Jenny sentiu uma chamada vocacional para a vida religiosa. Ela ingressou no convento das Irmãs da Misericórdia em Cincinnati, onde eventualmente fez seus votos perpétuos e se tornou Irmã Maria Esperança. Robert me ajudou a encontrar Nossa Senhora, disse ela durante sua cerimônia de profissão de votos,
e Nossa Senhora me levou a Jesus de uma forma que eu nunca havia experimentado. Agora quero dedicar minha vida inteira a ajudar outros a fazer essa mesma jornada. O Ministério Ponte Mariana continuou a crescer e se expandir. Robert foi convidado a estabelecer centros similares em outras cidades, e logo havia ministérios afiliados em Atlanta, Dallas, Phoenix e Seattle. Cada centro era dirigido por convertidos do protestantismo que haviam sido tocados pelo testemunho de Robert. Um dos desenvolvimentos mais significativos foi o estabelecimento de uma parceria formal com a Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma para estudar o fenômeno das conversões marianas contemporâneas. O caso de Robert havia aberto uma nova área de pesquisa teológica e pastoral. Dr. Maria Bertolini, uma teóloga mariana da Gregoriana, veio passar um semestre em Nashville estudando o ministério de Robert. O que vemos aqui, escreveu ela em seu relatório, é uma nova forma de evangelização mariana. Não é proselitismo agressivo, mas testemunho humilde da ação maternal de Nossa Senhora nos corações humanos. No 5º aniversário de sua visão, Robert organizou um encontro especial de 3 dias que atraiu mais de 5.000 pessoas de todo o país. O evento incluiu palestrantes renomados, celebrações eucarísticas solenes e longos períodos de adoração e oração mariana. O momento culminante foi quando Robert, agora com 58 anos e cabelos completamente grisalhos, compartilhou publicamente pela primeira vez alguns detalhes de sua visão que havia guardado em segredo. Nossa Senhora me disse algo que nunca revelei antes, disse ele para a multidão silenciosa. Ela disse: meu filho, o mundo está se aproximando de uma grande tribulação. Muitos perderão a fé, e a confusão reinará até mesmo entre os religiosos. Mas aqueles que se consagrarem ao meu imaculado coração encontrarão refúgio na tempestade. Por isso te envio de volta, para preparar almas para o que está por vir. O impacto dessas palavras foi profundo. Muitos dos presentes sentiram que estavam ouvindo não apenas o testemunho de um homem, mas uma mensagem profética para os tempos atuais. Entre os presentes estava Cardeal Raymond Burke, que havia vindo especialmente para o evento. Em sua homilia durante a missa de encerramento, ele declarou: o que vimos aqui nestes 3 dias é um sinal dos tempos. Nossa Senhora continua a intervir na história humana, chamando seus filhos de volta ao coração de Jesus através de seu próprio coração imaculado. Nos anos seguintes, a profecia implícita nas palavras de Robert parecia se cumprir. Escândalos abalaram várias denominações cristãs, a secularização acelerou em muitos países, e até mesmo na Igreja Católica houve períodos de grande confusão e divisão. Mas o ministério de Robert continuou a ser um farol de esperança e clareza. Centenas de pessoas encontraram ou reencontraram a fé através de seu testemunho, e muitas delas se tornaram líderes em suas próprias comunidades. Uma das histórias mais tocantes foi a de Dr. Susan Mitchell, sem parentesco com Robert, uma psicóloga ateísta que havia vindo a um dos encontros apenas por curiosidade acadêmica. Durante o testemunho de Robert, ela experimentou o que mais tarde descreveria como um encontro maternal sobrenatural. Eu senti uma presença feminina de amor incondicional, relatou ela. Era como se uma mãe perfeita estivesse me abraçando e me dizendo que eu era amada apesar de todos os meus erros e dúvidas. Naquele momento, eu soube que Deus era real e que essa presença era Nossa Senhora. Dr. Mitchell não apenas se converteu ao catolicismo, mas acabou se tornando uma das principais apologetas católicas do país, especializando-se em ajudar intelectuais céticos a encontrarem a fé. À medida que Robert entrava em seus anos mais maduros, ele começou a refletir sobre o significado mais profundo de sua jornada extraordinária. Durante retiros espirituais anuais, ele aprofundava sua compreensão do papel que Nossa Senhora havia desempenhado não apenas em sua conversão, mas em toda a sua vida. Irmã Margaret, disse ele durante uma de suas últimas conversas com sua mentora espiritual, agora com 82 anos, às vezes eu me pergunto por que Nossa Senhora escolheu alguém como eu. Eu havia causado tanto mal, espalhado tanto ódio. A idosa freira sorriu com a sabedoria de décadas de experiência espiritual. Robert, é exatamente por isso que ela o escolheu. Como ela poderia demonstrar melhor o poder de sua intercessão do que transformando seu maior inimigo em seu filho devoto? Sua conversão é uma prova viva de que nenhuma alma está além da misericórdia de Deus. Aos 62 anos, Robert começou a sentir os sinais de que sua missão terrena estava se aproximando do fim. Não devido a problemas de saúde, ele permanecia vigoroso, mas através de uma intuição espiritual profunda.
Durante uma noite de oração na capela do Centro Ponte Mariana, ele teve o que descreveria mais tarde como uma locução interior, não uma visão como a primeira, mas uma comunicação espiritual clara e inequívoca. A mensagem era simples: bem-aventurado servo bom e fiel. Sua obra está completa. Prepare-se para vir para casa. Robert entendeu imediatamente. Ele passou os meses seguintes organizando a transição do ministério para seus sucessores, escrevendo suas memórias espirituais e preparando sua alma para o encontro definitivo com Deus. Sua morte, quando veio, foi pacífica e cercada de graça. Em uma manhã de primavera, Sarah o encontrou ajoelhado em oração diante de uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, com um sorriso sereno no rosto. O médico disse que havia sido um ataque cardíaco instantâneo, sem dor, sem sofrimento. Mas aqueles que o conheciam intimamente sabiam que não havia sido apenas uma morte natural. Robert havia sido chamado para casa por aquela que o havia salvado anos antes. O funeral de Robert Mitchell foi um evento extraordinário que demonstrou o impacto duradouro de sua conversão e ministério. Mais de 10.000 pessoas compareceram, incluindo católicos e protestantes de todo o país. O arcebispo de Nashville presidiu a cerimônia, mas piaque e slotes foram dados a representantes de várias denominações que haviam sido tocadas pelo ministério de Robert. Reverendo Dr. Patricia Coleman, a ex-pastora metodista que se tornará católica, deu uma das homenagens mais tocantes. Robert Mitchell me ensinou que Nossa Senhora não divide, ela une, disse ela. Ele me mostrou que amar Maria não significa amar menos a Jesus, mas amar mais profundamente. Através de seu testemunho humilde, descobri que a mãe de Jesus quer ser minha mãe também. Durante a missa de Requiem, aconteceu algo que muitos dos presentes interpretaram como um sinal celestial. No momento da elevação da hóstia consagrada, um raio de sol penetrou através das nuvens e iluminou diretamente o altar através de um vitral que retratava Nossa Senhora. A luz dourada banhou todo o santuário, e muitos relataram sentir uma presença maternal profunda. Algumas pessoas alegaram ter percebido um perfume suave de rosas, um sinal tradicionalmente associado à presença da Virgem Maria. Irmã Maria Esperança, a antiga Jane Morrison, estava entre as que sentiram a presença especial. Eu soube naquele momento, disse ela mais tarde, que Nossa Senhora havia vindo buscar seu filho fiel. Robert havia completado sua missão. Após o funeral, cartas começaram a chegar de todo o mundo, testemunhos de pessoas que haviam sido tocadas pela história de Robert através de livros, vídeos online ou palestras. Muitas relatavam conversões próprias, curas espirituais ou simplesmente uma nova compreensão do papel da Virgem Maria em suas vidas. O Vaticano anunciou que estava coletando documentação sobre a vida e o ministério de Robert Mitchell, como parte de um estudo mais amplo sobre evangelizadores marianos contemporâneos. Embora nenhum processo de canonização tenha sido iniciado, muitos já o consideravam um modelo de conversão autêntica e dedicação mariana. O Ministério Ponte Mariana continuou sob nova liderança, mas mantendo fielmente o espírito e a metodologia que Robert havia desenvolvido. Centros adicionais foram abertos em outros países, incluindo Brasil, Filipinas e Polônia, adaptando a abordagem às culturas locais mas preservando a mensagem central. Sarah Mitchell, agora viúva, dedicou seus últimos anos a preservar o legado do marido. Ela organizou seus escritos espirituais, coordenou a publicação de sua autobiografia completa e estabeleceu uma fundação para apoiar diálogos interdenominacionais centrados na devoção mariana. Robert sempre dizia que Nossa Senhora havia operado o milagre através dele, não por ele, disse Sarah durante uma entrevista no 10º aniversário da morte do marido. Ele era apenas um instrumento humilde nas mãos da Mãe de Deus. E ela continua a usar sua história para tocar corações em todo o mundo. De fato, mesmo décadas após sua morte, a história de Robert Mitchell continuava a inspirar conversões e a fortalecer a fé de milhares de pessoas. Sua autobiografia, Ela Conversou Comigo do Outro Lado, tornou-se um best-seller internacional, traduzida para mais de 30 idiomas. Universidades católicas estabeleceram cátedras de estudos marianos em sua honra. Grupos de oração se formaram ao redor do mundo, usando sua história como ponto de partida para reflexões sobre a misericórdia divina e a intercessão mariana. Mas talvez o legado mais duradouro de Robert Mitchell tenha sido a prova viva de que nenhuma alma está além do alcance do amor maternal de Nossa Senhora. Sua transformação radical, de perseguidor blasfemo a devoto humilde, continua a dar esperança a famílias com entes queridos que se afastaram da fé.
Como escreveu o cardeal Burke em prefácio à edição definitiva da autobiografia de Robert, a história de Robert Mitchell é, fundamentalmente, uma história sobre o amor materno. É a história de uma mãe que nunca desiste de seus filhos, que vai buscá-los mesmo nos lugares mais escuros, que os transforma através da paciência e da ternura. É uma história que nos lembra que, não importa o quão longe tenhamos nos afastado, Nossa Senhora sempre está esperando para nos levar de volta ao coração de Jesus. E assim, a extraordinária jornada do pastor milionário que ridicularizava os católicos tornou-se uma das mais belas demonstrações modernas do poder intercessor da Virgem Maria. Robert Mitchell descobriu, da forma mais dramática possível, que ela é verdadeiramente nossa mãe, não apenas dos católicos, mas de todos os que buscam sinceramente o rosto de Deus. Sua vida transformada permanece como um testemunho eterno de que o amor de Nossa Senhora não conhece fronteiras denominacionais, que sua misericórdia supera todos os preconceitos humanos, e que ela continua a repetir através dos séculos as mesmas palavras que pronunciou em Caná da Galileia: fazei tudo o que ele vos disser. A história de Robert Mitchell nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios da divisão religiosa, Nossa Senhora continua trabalhando para unir todos os seus filhos sob o único rebanho de Jesus Cristo. Sua intercessão maternal transforma inimigos em filhos, céticos em devotos, e corações endurecidos em fontes de amor. Que sua extraordinária conversão continue a inspirar gerações futuras a confiarem no poder da oração, na realidade da intercessão mariana, e na infinita misericórdia de Deus que pode transformar qualquer vida, por mais perdida que pareça. Como disse o próprio Robert em suas últimas palavras públicas, Nossa Senhora não me salvou porque eu era digno, mas porque ela é misericordiosa. Ela não me escolheu porque eu era santo, mas para mostrar que pode tornar santo até mesmo o mais pecador dos homens. Esta é a esperança que ofereço a todos vocês. Não importa o que tenham feito, não importa o quão longe tenham ido, Nossa Mãe Celestial está esperando para levá-los para casa. E assim termina esta extraordinária história de conversão, milagre e redenção, uma história que continua a ecoar pelos corações daqueles que acreditam no poder infinito do amor materno de Nossa Senhora. Tentar novamente. Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. E aí, essa história tocou seu coração, não foi? Se você se emocionou com esse testemunho real, pode nos enviar sua história nos comentários. Deixa aquele curtir aí embaixo. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que mostram a beleza da vida. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ativa o sininho. Todos os dias tem uma história nova que vai te inspirar. E não esquece de acessar nossa lojinha beneficente no primeiro comentário fixado. Temos produtos incríveis, incluindo o devocional para o ano, perfeito para fortalecer sua fé e de sua família. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Compartilha esse vídeo com quem você ama. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a você e aos que você ama. Até o próximo vídeo.